O tempo do canal está acabando. E vamos bater essa meta. Se você tá vendo, me ajuda. Por favor, se inscreve no meu canal. Deixa o like. Por favor, eu sempre vejo de divulga no meu canal, no seu canal. Se você não for inscrito, divulga no meu canal. Se quiser menos, fala assim, arroba e divulga lá no seu canal. Tá bom? Aí eu divulgo você no meu. Mas por favor, galera, se inscreve, mano. Meu mano Ezefox já está chegando com 57 inscritos. E o meu mano Robin e o meu mano Fred. Desiste, velho. Desiste da coisa, tá? Desiste. O cara tem todos os inscritos, mano. Se inscreve aí, mano. Quem se inscrever, agora pode fazer. Se você quiser pegar também meu número. Meu advogado é grande.